Olá, gente querida. Nos últimos dias Deus falou comigo para que eu pudesse entregar a vocês um conteúdo precioso. Eu estou me referindo aqui a alguns cursos que eu lancei na internet de maneira paga. Eu vou liberar para vocês diariamente trechos dessas aulas de maneira gratuita para que você e sua família possam ser abençoados. Deus abençoe. Nós vamos falar sobre a definição do conceito de salvação. Vamos começar falando sobre o significado da palavra salvação. A palavra hebraica é Yeshá e ela tem a mesma raiz do nome de Jesus, Yeshua, né? Ou de Josué, Yehoshua, que é uma variação da mesma raiz, né? Esta palavra tem como significado a libertação de tudo que nos aprisiona. Salvar, em primeiro lugar, ela é libertar no hebraico, Yeshá. Já no Novo Testamento, a palavra salvação vem da palavra soteria, que significa cura, recuperação e resgate. Em segundo lugar, eu quero falar um pouco sobre as menções da palavra salvação na Bíblia. Ela é encontrada 160 vezes na Bíblia, em 32 livros diferentes. No Velho Testamento, nós temos 116 referências encontradas em 16 livros. No Novo Testamento, nós temos 44 referências encontradas em 16 livros. A primeira menção da palavra salvação é encontrada lá em Gênesis 49, foi proferida por Jacó. O versículo 18 do Gênesis 49 diz: "A tua salvação espero, ó Senhor." A sua última menção na Bíblia é feita pelos salvos nos céus, lá em Apocalipse 19:1, quando diz assim: "Depois dessas coisas ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus." Em seguida, eu quero falar sobre a magnificência, a grandeza extraordinária da palavra salvação. Romanos 1,16 diz assim: "Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego." Por que ela é tão magnificente? Por que ela é tão extraordinária? Porque ela vem de Deus. Ela está disponível a todo que crê. Agora, quando a gente fala de salvação, tem aí duas implicações para a salvação. Em primeiro lugar, aqueles que necessitam ser salvos. Em segundo lugar, aquele que pode salvar. Então, quando a gente pensa no processo da salvação, a gente tem que sempre ver esses dois lados, né? Bom, em primeiro lugar, alguém que necessita ser salvo. E aqui eu vou usar algumas metáforas para você entender bem o que significa um indivíduo perdido necessitando da salvação. Primeiro, somente os doentes precisam de médico. E Isaías compara o estado de corrupção do pecado com enfermidades. Lá em Isaías 1, 4-6, a Bíblia diz assim: "Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo Israel, voltaram para trás. Porque haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo." Então vejam, Isaías está chamando a mentalidade de uma pessoa sem Deus de uma cabeça doente e um coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras, não espremidas nem atadas, nem amolecidas com óleo. Em segundo lugar, somente pessoas acusadas precisam de advogado. E a Bíblia também compara isso, lá em Romanos 3,19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Ou seja, a lei de Deus, que é perfeita, ela não podia salvar. Ela só acusava. Ela só revelava o quão
distantes nós estamos da vontade de Deus, somos pecadores. A quarta metáfora é que somente uma pessoa perdida, incapaz de achar o caminho, precisa de um guia. Lucas 19:10 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. De novo, mais uma metáfora para o pecador que precisa de um Salvador. O Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido. Eu me lembro que quando eu estava no seminário, o nosso grupo foi fazer uma escalada, andada pela montanha ali na Pedra Branca, em Atibaia. E o guia nos levou para o meio do mato e de repente ele falou: gente, me desculpe, mas eu perdi a trilha. E era mato fechado, e era já umas 4 horas da tarde, e ele falou: a minha preocupação é que se chegar à noite as cobras vêm. Então, eu e mais 2 jovens subimos uma montanha, um paredão, para poder chegar até o lugar onde a gente pudesse chamar alguém para resgatar todos. E no fim deu certo, fomos achados, mas Jesus é aquele que veio buscar aquele que havia perdido, né? Então, a primeira perspectiva é do pecador que necessita do Salvador. Mas, em segundo lugar, eu quero falar de alguém que é capaz, precisa estar disposto a salvar. Porque o Salvador, gente, ele não só precisa ter o desejo de salvar, ele precisa ser capaz. Então, esse Salvador, ele precisa cumprir a ambos os requisitos. Ele precisa ser capaz de salvar, tá? Porque é possível que alguém tenha o desejo de salvar, mas não tenha a habilidade nem a capacidade de salvar. Muitos médicos ficam muito frustrados, porque por mais que eles queiram salvar os seus pacientes, nem sempre eles podem. E aí nós vamos chegar na pessoa de Jesus, porque Jesus ele é tanto capaz como ele deseja e desejou fazê-lo. Ele cumpre os 2 requisitos. Quando a gente olha para Efésios, capítulo 3, 20 e 21, a gente descobre que ele é capaz. O texto diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, por todos sempre. Amém. Deus é capaz de fazer infinitamente mais, conforme o poder que opera em nós. Opera em nós a salvação. Através de quem? Em Cristo Jesus. Então, a ele seja a glória por todos os séculos e séculos, né? Judas, versos 24 a 25, capítulo 1, que só tem esse capítulo, diz assim: ora, há aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. Glória, majestade, império, soberania antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Ele é poderoso, infinitamente mais. É por isso que a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, o Salvador, ele precisava poder. E o nosso Deus tudo pode. Mas, além de poder, ele precisava estar disposto a salvar. E lá em 1 Timóteo 2, 3 e 4, a gente lê assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então não é só Cristo que é o Salvador, o nosso Deus também é Salvador, né? Então, fazendo um resumo desta palavra, salvação significa libertação de toda e qualquer cadeia, significa cura, significa recuperação, significa resgate. Salvação é tudo isso. Na Bíblia você vê Jesus falando para uma mulher: mulher, a tua fé te salvou. Mas a palavra também significa te curou. Agora, esta salvação ela só foi possível porque tinha um Deus que era competente e desejoso de salvar. E porque tinha um ser humano que reconhecia
que necessitava de um Salvador. E todas aquelas metáforas ali, né, do indivíduo que está se afogando, do indivíduo que está doente, né, que precisa do médico, do indivíduo que é o culpado, que precisa de um advogado, é para dizer para vocês que nós aqui somos pecadores, precisamos irremediavelmente de um Salvador. Não há ninguém neste mundo que possa estar na presença de Deus sem passar pelo processo da salvação.